Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo irei falar sobre os primeiros episódios de Hitoribochi no Isekai Kouryaku. O primeiro episódio começa ali com o nosso protagonista contando a forma como ele foi parar em um outro mundo sozinho, né? Tudo começa quando ele estava ali na sala dele, lendo de boa um livro, né? No caso, uma novel. Ele fala que era um aluno solitário, né? Fazia parte de nenhum grupo. Então ele vai dividindo e apresentando cada grupo que tem ali na sua sala. O grupo dos delinquentes, das gals, dos nerds, dos atletas e o grupo da representante de classe, além do resto, né, os outros ali, a sobra, o resto não fazia parte de nenhum grupo. Ele também não fazia parte de nenhum grupo, mas era sempre ali na dele, ali sozinho, lendo a novel dele. E o grupo ali com que ele teve mais contato, algum contato, foi o grupo dos nerds, né, devido ao fato das novelas, que uma vez ou outra eles ficavam trocando livros ali pra ler. Quando ele tava lá de boa, surge um círculo mágico que acaba levando toda a turma dele e ele também para outro mundo. Ele tenta fugir da sala, escapar, né, quando ele percebe a situação. Eita, um círculo mágico, isso aqui é coisa de Isekai. Ah, mas não tô no momento bom pra ir pro Isekai. Ele não queria ir pra Isekai, queria ficar na dele de boa, lendo as novelas dele. Tenta fugir, a porta não abre, então ele tenta escapar pelo duto de ventilação. Todo mundo ali desesperado e ele o único mais calminho ali, tentando achar uma saída. Mas mesmo assim, pelo duto ele acaba sendo transportado para uma sala branca. Entretanto, por ele ter ido para o duto, acabou por ser o último, né? E quando ele chega nessa sala branca, tem um senhorzinho lá que fica espantado por ele estar lá, afinal já tinha despachado todos os colegas dele. Ele tinha que escolher as habilidades dele. Entretanto, como ele era o último, as habilidades que sobraram eram apenas habilidades inúteis. Ele fica ali na bronca com Deus, né? Pois o Deus invocou mais pessoas do que a habilidade ele tinha. O Deus invocou 43 pessoas, ou seja, ficou ali na bronca com Deus. E o Deus ali acabou por entregar para ele todas as habilidades que sobraram. Ele tinha 50 pontos para gastar em habilidade, mas Deus quer saber se tá enchendo muito meu saco. Toma, fica com tudo, pode ficar com tudo. E vai-te embora e despachou ele também. Obviamente ali todas as habilidades eram inúteis. Havia algumas habilidades interessantes, né, que ele queria, mas ele não conseguiu, e a boa parte dele era inútil, com algumas ele nem sabendo que funcionava. Entre elas tinha a habilidade de ser unite e de ser solitário. Ou seja, ele ia ter que ficar recluso ali para sempre. O nosso protagonista acaba por ser mandado para esse outro mundo sozinho, com um bando de habilidades inúteis, né? Mas que com o tempo não vai sendo tão inútil assim, vai descobrindo como usá-las. No caso, uma das habilidades era um conjunto de village A, né? Um conjunto de pessoa A, que acabou não sendo tão ruim quanto ele pensava. Afinal, aquele conjunto veio bastante coisas úteis, né? Veio roupas ali, uma capa. Vareta também, ele tinha habilidade de vareta, só podia lutar com vareta. Quando ele abre os status dele pela primeira vez, ele joga um dado, né? Tinha uma habilidade de lançar dado também quando abriu os status pela primeira vez. E ele tira um M, que ele pensava ser uma coisa ruim, né? De menos, ou então até mesmo de masoquista. E ele resolve colocar tudo na estatística de sorte. Só que o M era de máximo. Então ele acabou por maximizar toda a sua sorte. Ele vê ali também a habilidade, né? O título de ficar sozinho e subjugar. No caso, sozinho ele não poderia formar grupos, e de subjugar ele poderia subjugar outros para seguir os comandos dele. Então, a partir do momento que ele subjugasse alguém, uma criatura, algum ser, aquele ser obedeceria os comandos dele. E ele fica ali meio triste, né? Pois perdeu a sua chance de criar um harém nesse novo mundo. Afinal, ele não pode formar grupos. Ele está ali explorando a floresta, até que ele lembra das lentes de contato, e quando põe ela, percebe que elas têm uma habilidade de avaliação embutida, o que ajuda bastante ele, pois agora fica aparecendo na visão dele ali a descrição de todas as coisas. Por exemplo, um cogumelo, se aquele cogumelo é comestível ou não, ervas medicinais. Então, acaba por ajudar bastante dele. Então, ele vai explorando, encontra um rio, né? Já bebe aquela aguinha ali para se hidratar, já aguarda um pouquinho. Conjunto de villager veio com uma bolsinha que tem estoque infinito, então ele podia enfiar tudo lá dentro para preservar. Ele acaba por achar uma caverna e decide se estabelecer nela. Então, ele acaba passando a primeira noite naquela caverna, bem como outros dias, né? Ele acaba estabelecendo ela como base. E ali ele tira uma barraquinha que ele tinha ganhado, uma lâmpada também com o efeito de afastar monstros, faz ali a fogueira e antes de dormir, ele verifica seus status. E percebe que algumas habilidades subiram de nível, bem como ganham outras, como a magia de fogo e clarividência. Clarividência vem por conta da lente de contato, aqui mostrando todas as coisas ali pra ele, e também é uma habilidade de percepção que ele adquiriu por conta disso. A magia de fogo foi derivado da magia de temperatura, que ele podia controlar a temperatura das coisas, tanto que ele acende a fogueira dessa forma. Então assim termina o primeiro dia dele. E no outro dia, né, ele passou uma noite tranquila ali, né? Nenhum monstro perturbou ele. Ele faz ali o seu cafezinho, né? Conjunto de village ajudando ele, com facas, frigideiras, tinha até frigideira naquele conjunto, uma faca, então um conjunto bem completo. Então, após o café da manhã, sai ali para coletar mais itens, né? No caso, cogumelos e ervas. Acaba por se deparar com 2 goblins, né? Então ele pensa ali em recuar ou não, então ele vai, avança e luta, né? Pegando os goblins de surpresa e vence ali a sua primeira luta usando uma vareta que ele envolveu com sua magia de empacotar, que após isso acabou se aprimorando para uma magia envolvente, onde ele envolvia todo o seu corpo com magia, ganhando assim mais resistência. E assim vai se passando os dias do nosso protagonista, né?
ficando mais forte, né? De pouquinho em pouquinho, vai derrotando ali os Goblins, sempre lutando com dois de uma vez, até que tem um dia que chega lá, ele já consegue derrotar o Goblin com um golpe só, né? Mostrando que ele tá realmente ficando forte, né? Ele vai subindo de level aos pouquinhos, vai melhorando suas habilidades, bem como desenvolvendo outras, né? E também vai aprimorando a sua base, que tá cada vez mais parecida com uma casa ali. Vai criando itens, ele chega a criar cadeira, mesa, vai criando as coisas ali do dia a dia, né? O que também ajuda a aprimorar a magia dele, tanto que ele desenvolve magia de terra também. Numa noite ali, ele tava caçando, né, acha um coelho, né, ele tava morrendo de vontade de comer uma carne, só tava no cogumelo, aí, então ficava abusando. E quando ele captura o coelho ali, ele, com a possibilidade de detectar a presença, percebe que algo tá se aproximando. A usabilidade de clarividência, ele percebe que são seus colegas de classe, no caso era o grupo dos delinquentes. Então ele tenta verificar mais ao redor e vê que o grupo das gals, dos atletas, do nerd e da representante tá se aproximando. Você tá cada um em um ponto ali, meio que fazendo um cerco para ele. Ele até pensa em dizer um oi pra representante, né, pois já conhece ela desde a escola primária, ou seja, já tem um maior conhecimento com ela. Só que ele prefere aproveitar seu isolamento e liberdade, afinal, não quer ninguém mandando ele, quer ficar ali sozinho de boa pra fazer o que ele quiser. E até fala que ele quer dominar aquele mundo sozinho, né? E vamos perceber que ele tá sempre falando Hitoribote, falando o nome ali do anime, da obra, né? Toda hora falando Hitoribote. E assim se acaba o primeiro episódio, e o segundo já começa dali, né? Com o nosso protagonista, o Haruka, se escondendo para não ser achado pelos delinquentes, que quase descobrem ele, tava bem próximo de descobrir ele, pois escutaram algum barulho, né? Então tava indo verificar a moita onde ele tinha se escondido. Porém, aquele coelhinho que ele tava perseguindo salta, né? Assustando os delinquentes e acaba salvando ali o Haruka, né? Pois os delinquentes acabam saindo dali após isso. Mas o Haruka, né? Preocupado ali por seus delinquentes, acaba seguindo eles para saber o que eles estão armando. Acaba escutando os delinquentes conversarem. Os delinquentes estão falando das garotas da classe dele, dos interesses particulares dele nas garotas. Ele também percebe que um colega ali, o Tanaka, tá com ele, né? E os delinquentes estavam usando o Tanaka como se fosse um Google para saber sobre as suas habilidades. Provavelmente o Tanaka é algum tipo de nerd também que sabe daquelas coisas. Então os delinquentes estavam meio que usando ele, né? Para o seu bel prazer, para entender essas habilidades e usarem ela para o que quiserem. Graças a isso, o Haruka fica tendo uma noção de onde estão seus colegas e volta para a sua base. Na noite do sétimo dia, ele acaba escutando uns barulhos e acaba indo verificar, encontrando um grupo dos nerds lutando com goblins. Ele vê que eles têm boas habilidades, né, tipo shinobi, mago, de magia, de santa. Tem habilidades excelentes, né, habilidades OP, bem como um nível alto. E como são nerds, né, eles imaginam que vão ficar bem afinal ali. É um Isekai, né, Isekai pra nerd ali, os nerds já tem conhecimento, já sabe das coisas, então vai se dar bem. Mas ele percebe que dois goblins estão chegando por trás e acaba resgatando o grupo dos nerds. Afinal, ele fez isso porque já teve algum contato com ele, provavelmente se fosse o grupo dos delinquentes, ele estava nem tinha deixado se virar pra lá. Então ele leva os nerds para a sua base e pergunta o que eles estão fazendo, afinal estava bem tarde da noite. Então os nerds respondem que estavam fugindo. E temos um flashback sobre o que aconteceu com o grupo dos colegas do Haruka, né, que haviam chegado nesse mundo um pouco antes dele. Basicamente, todos ali foram transportados juntos para a floresta, né? E teve aqueles que entraram em choque com a mudança de realidade. Os nerds, como já tinham algum conhecimento disso, eram os que estavam mais tranquilos, mais de boas ali. Até os delinquentes falaram, né? Falei que vocês sabem, vamos, expliquei pra nós. Então, quando tava ali uns perdidos, os nerds mais tranquilos, nesse clima meio tenso, desnorteado ali pra boa parte, acabam por ser atacados por um grupo de goblins. E os nerds tomam a iniciativa para lidar com eles, afinal, tinham algum conhecimento. O grupo dos atletas fazendo aquilo também acaba por ajudar, enquanto o resto basicamente só fica observando. E após eliminarem os goblins, né, sob a tutela da representante de classe, eles acabam procurando por um local para se estabelecer, sendo próximo a um rio. A princípio eles dividem as tarefas, né, todos ali vão se ajudando, tava tudo indo bem, né, um ajudando o outro. Até que em determinado momento, né, começando pelo grupo das gals, elas se recusam a fazer suas tarefas, e assim outros se sentem motivados para fazer o mesmo, sobrecarregando o grupo dos nerds e alguns outros que ainda estavam dispostos para ajudar, ou seja, os nerds tinham que fazer tudo por ali, e o grupo da representante de um outro colega ainda ajudava com alguma coisa, fazendo os trabalhos, e o restante ficava só de perna pra cima, né? E aqui, abrindo um parênteses, sinceramente, se eu tô ali no meio, das duas uma, ou eu pego ali meu grupo, né, meus mais próximos e falo, vamos sair daqui, né, que eu não vou ficar sustentando um bando de vagabundo, vou pegar e sair dali, com o meu grupo a gente se virava, ou então expulsava aquele bando de vagabundo, meu camarada, quer ficar aqui tem que trabalhar, não quer trabalhar, então vaza a montar tua base em outro lugar. Certamente, essa minha decisão provavelmente geraria uma briga, né? Pois dividiria a classe, mas eu ia meter essa. Ou eu pegava e saía, que eu não vou ficar sustentando o vagabundo, ou eu tirava eles dali. Das duas, nem que a porrada comesse solta. Mas eu ia por esse caminho, eu não ia ficar no mundo novo tendo que me matar de trabalhar pra ficar sustentando o vagabundo que ia ficar de perna pra cima. Os nerds estavam se matando ali pra subir de nível, né? Pois eles haviam visto que os delinquentes tinham quando estavam na sala branca, pegaram habilidades de charme e manipulador de marionetes. O que muito provavelmente são habilidades que permitem que eles controlem outras pessoas. Logo, os nerds tinham que ficar mais fortes para combater os delinquentes. E também estavam subindo de nível para poder pôr seu plano em prática. No caso, os delinquentes ali queriam
ficar com umas garotas pra ele, né? Ficar de boa e colocar o restante pra trabalhar e ter o harém deles ali com seus colegas. E os nerds escutam exatamente esse plano, né? Dos delinquentes que queriam ali controlar os garotos pra fazer o que quiserem com ela. Então eles vão contam para a representante, que também resolveu subir de nível, e quando os delinquentes já estavam prontos para usar sua habilidade, a representante foi lá e bateu de frente com eles, conseguiu derrotar eles, bem como utilizou uma de suas habilidades, né, para selar ali as skills de charme e manipulador de marionetes. Veja bem que fala que a representante selou, não dá o nome exato da habilidade representante. Mas assim, alguns alunos que pegaram certas habilidades, como por exemplo, é mostrado lá quando o Haruka estava escolhendo que já tinham selecionado a habilidade de pilhagem, por exemplo, que pilhagem permite você roubar a habilidade dos outros. Então, alguns alunos ali que estrategicamente pegaram certas habilidades para benefício próprio, né? Para usar ali os dos outros para ficar mais forte, né? Ou seja, cada um com seus planos. Que tipo de habilidade será que a representante pegou que permite selar a habilidade dos outros? Será que foi uma habilidade de selamento ou tem algo mais nessa habilidade? Descobriremos com o passar do tempo. Com os planos expostos, os delinquentes acabaram por serem expulsos, mas eles voltam ali para retalhar destruindo o acampamento. Os nerds acabam por assumir a culpa, as garotas ali, né, lideradas pelo grupo das Gals, dão uma bronca nele, representante de alguns outros ainda tentam defender os nerds, porém os nerds decidem ir embora, né. Pô, os caras estavam se matando de trabalhar, estavam protegendo eles, dando tudo de si, e um bando de vagabundo só de perna pra cima, e ainda culpa os caras. É um bando de hipócrita mesmo. Não sabe dar valor até perder das coisas. E foi isso que aconteceu com os nerds. O Haruka até fica comovido, né? Faz ali uma festa do cogumelo, né? Que pode soar meio estranho, né? Se tiver a mente da quinta série na cabeça. E passa um dia ali com os nerds. Então no outro dia, os nerds partem, alegando que vão buscar uma cidade para se tornarem aventureiros. Eles inclusive convidam o Haruka para fazer parte do grupo deles, né? Já que provavelmente aquele seria o grupo onde o Haruka melhor se encaixaria. Só que o Haruka recusa, até porque tem a habilidade de solitário dele, que não permite ele fazer grupos, bem como ele imagina que só atrasaria seus companheiros que têm habilidades apelonas, né? Que eles têm habilidades inúteis, então vai ter que ralar muito para ficar forte. O Haruka resolve então ver como dava seus colegas, né? Meio preocupado ali, vendo que os nerds estavam um pouco preocupados. Encontra um kobold no meio do caminho, que acaba por vencer o kobold, né? Apesar de ter sua mão mordida. Ele chega no acampamento onde ficava, mas que agora estava vazio. Com essa habilidade de percepção, ele vê algumas pegadas e acaba seguindo elas, e acaba se deparando com o grupo das Gauss. Então ele tenta fugir ali, que ele não quer ter nenhum contato com elas, mas ele acha estranho quando elas pedem por favor, né? Falam pra ele parar, por favor. Ele acha estranho, pô, como assim, por favor? Nunca na vida que essas garotas iriam pedir por favor nada nesse mundo. Então, no caso ali, elas estavam perguntando sobre o grupo do Oda, só que ele nem sabe o nome dos seus companheiros, é só por grupo, só chama de grupo. O grupo Otaku, grupo isso aqui, então ele imagina o seu grupo do Otaku. Então ele questiona ali porque elas queriam saber sobre os nerds. E elas dizem que queriam pedir desculpas pra ele. Só que o Haruka nem acredita nisso, pois claramente aquilo não é o que elas fariam normalmente na vida normal. No mundo, isso nunca aconteceria, elas nunca pediriam desculpa mesmo que estivessem erradas. Então ele fala, elas nunca vão conseguir alcançar ele, né, porque ele sabe que eles meteram no pé. E tenta descobrir o quão dispostas elas estão para se desculparem. Então elas ali começam a chorar, fazem um chororô, falam que não quer morrer, que perceberam a merda que fizeram, né? Porque os nerds estavam protegendo ela, estavam entregando tudo pra elas de mão beijada. Ela ficava só de perna pra cima, coçando o saco, e eles faziam tudo. Comida, guarda, proteger elas, e agora elas iam ter que se virar e estavam morrendo de medinho. Então elas acabam pedindo pro Haruka ensinar elas o necessário para sobreviver e também para se encontrar com o grupo dos nerds e se desculpar com eles. E o Haruka meio surpreso com aquilo, né? Ele fala sim ali, então a sua habilidade de subjugar acaba se ativando e ele acaba subjugando as Gauss, tendo elas sobre seu domínio. E elas, ao ficar sobre o domínio dele, ficam ali com um olhar vazio, né? E sai fazendo as coisas, por exemplo, luta com o Kobold, uma lá sai saqueando o Kobold, tira os cristais. Uma delas se machucou, o Haruka deu a poção pra se curar, só que ela joga a poção nele, né? Só com um carinho de cachorro perdido. E é só esperando a próxima ordem. O Haruka fica ali pensativo, né, nessa situação, porque ele tava dominando ali seus colegas, ele queria saber como desativar essa habilidade. E ele tava pensando ali que se a representante visse aquilo, ele ia tomar uma bronca sem igual. E enquanto ele estava ali, né, com seus pensamentos, né, pensando na sua habilidade de subjugar, na poção que tinha um cheiro ruim, estava ali perdendo seus pensamentos e aparece que injustamente a representante fica tentando chamar a atenção dele, mas ele lá perdido nos seus pensamentos. Então a representante acaba tendo que dar um grito ali, né, para chamar a atenção do Haruka, assustando ele, né, pegando ele de surpresa. Então, mostra o grupo dos delinquentes que estavam tramando alguma coisa. E foi isso que aconteceu nesses dois primeiros episódios de Hitoribot, que é uma obra que eu já conheci há algum tempo, eu já li o mangá há um bom tempo. Lembrando que o original é uma light novel, a novel eu nunca li, mas o mangá eu já li há um bom tempo, é uma história super leve, super divertida, mas não fique achando que só tem coisinhas leves. Também é umas coisinhas pesadas que vão acontecer, né? Isso se o anime não cortar. Espero que não, mas tem umas coisinhas um pouco mais pesadas e tensas que acontecem, e que eu imagino que deve acontecer ainda nessa primeira temporada, em que seja no final dela, assim, na parte do clímax dela. Talvez até vão um pouco mais do que eu tô pensando. Eu imagino que eles vão terminar num certo ponto, talvez, pra passem disso. Apesar que se passar, eu vou ficar surpreso.
Enfim, me digam o que estão achando de Hitoribot. É uma obra que eu super recomendo, vai ser muito divertido, tenho certeza. Que eles vão gostar bastante, vão rir bastante com o Haruka, né? E com as interações que ele vai ter com seus colegas de classe, que mesmo ele querendo ser um solitário, ele ainda vai ter umas interações aqui e ali. E tenho certeza que vão se divertir bastante, é uma obra que eu gosto bastante, é super leve, tranquila. Obviamente vai ter umas partes um pouco mais tensas e pesadas, né? Isso se não cortarem na adaptação, imagino que não. Mas me digam o que acharam dos dois primeiros episódios e se vão assistir essa obra até o fim. Eu surpreendi. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.